sinal em meu nome se escreve E bom, me acompanha ou faz junto comigo aqui na apresentação desse processo do nosso diálogo, a professora Denise também. Olá, bom dia. Eu sou Cidelise Estrelado, uma mulher negra, de pele não retinta, alta, aproximadamente 1,75 de altura, sou com meu cabelo levemente solvado, castanho claro, com algumas pequenas mechas para disfarçar meu branco, que ele quer ficar velho, meu. O meu sinal na comunidade surda é um S, apontado do lado esquerdo, o sinalzinho que eu tenho aqui na face. As letras é S, I, D, E, N, I, S, E, tá bom? Estou vestindo uma blusa marrom escura, uma calça jeans clara, com a lista do lado direito e esquerdo da perna. Estou com um peso bem velho, combinando com a blusa e com acessórios dourados, tá bom? Atualmente eu sou a gestora do Centro de Apoio Pedagógico da Bahia, que fica em Londrina, e vamos estar conversando com vocês sobre os aspectos que dizem respeito ao processo de inclusão, acessibilidade, desenho universal, enfim, tudo isso, tá bom? Eu lembrei que dava acessórios em grupo. Bom, a ideia é que a gente dialogue, porque a gente não vai poder falar com vocês de uma maneira concreta, liberdades, etc. São diálogos que a gente tem e tá as experiências que a gente vai construir. Tá? Então, a qualquer momento que vocês quiserem, trocas, fiquem à vontade para fazer isso. Se a gente no final também vocês puderem mais dados, a gente vai fazer. A ideia é que a gente apresente um pouco sobre a instituição, que vocês entendam um pouco o que é essa instituição. E no percurso dessa apresentação, a gente vai falando um pouco sobre o que esse recorte social, histórico social, ele apresenta. Porque às vezes a gente vai falar de um recorte político, eu poderia fazer um barato de várias políticas, só que esse barato ele não conta muito e as marcas dessa história ela apresenta ou constrói para chegar até aqui. Então a ideia é que vocês entendam um pouco mais sobre o processo histórico e os princípios que levam ao hoje desenvolver falar sobre uma chamada, neste caso, pelo fato de nós sermos educação, educação impossível, mas na verdade nós estamos falando de uma sociedade política, tá? E com princípios como a gente vai trazer do desenvolvimento. Quando o Marcos Solar conversa com a gente pensou, vamos falar aqui numa turma de literatura sobre um processo que diz respeito ao contexto educacional. Isso logo chamava a atenção a gente queria conversar com vocês sobre esse tema. Então, depois a gente ir no percurso do tema, a gente tem tudo a ver, né? Quando a gente fala da perspectiva, a gente vai entendendo um pouco mais o que diz respeito à arquitetura, quando a gente pensa que a arquitetura está ali para planejar espaço de vivência, quando a gente fala de espaço de vivência, já está tudo conectado, né? Se a gente pensar que uma pessoa com deficiência chegasse aqui no espaço agora, neste dado momento, certo? Como é que a gente se reportaria, se colocaria, se acolheria, se fosse o caso a ela? Como é que vocês pensam poderia ser esse momento? Alguém aqui já teve um tipo de experiência? Tem algum sinal? Também tem algum sinal da comunidade surda? Não? Ninguém? Marcos? Ninguém? O que vocês vão se comunicar nessa vivência, nesse espaço longo, dessa atenção? É algo a se pensar. Vamos ter pessoas da comunidade surda? Não vamos? Tem? Tem? A gente recebe um nome. Pronto, vamos chegar. Aí para a gente entender. Se eu não tenho, só quem pode me dar um sinal é uma pessoa surda dessa comunidade. Não é o a gente vai ter pessoas ouvintes, né,
que conseguem fazer ou sabem a língua de esses sinais. Mas essa pessoa não pode dar o sinal, porque o sinal ele identifica dentro dessa comunidade. Certo? Então, você pode encontrar uma pessoa surda, a gente tem pessoas dessa comunidade em qualquer lugar, você vai pedir para ela para te dar um sinal. Símbolo do sinal. Você pode ou não aceitar, você pode não gostar do sinal. Eu, por exemplo, gostei do meu sinal porque remete à minha tatuagem, então chamou a atenção da pessoa que é uma pessoa que trabalha com a gente lá, Joana. Ela é uma pessoa surda que trabalha com a gente e chamou a atenção dela, no caso, minha tatuagem. E você pode dialogar com ela, o sinal que mais diz você. Você, o jeito de ser, você, o jeito de se apresentar. O meu sinal, eu não gostei inicialmente, eu pedi que fosse o meu cabelo cacheado. Eu usava muito meu cabelo cacheado, né? Então eu pedi que usasse. Só que na minha sala, na vergonha de Bíblia, tinham 5 pessoas com o mesmo sinal. Então ela não achava adequado me dar um sinal que não identificava. E tinha 2 do meu tamanho. Então ela não conseguia fazer as associações. Então ela sugeriu que eu usasse o S, que é a inicial do meu nome, e com o sinal que todo mundo falava, ah, Civilisa, que ela tem um sinalzinho aqui. E aí ela ouviu e disse, e aí eu vou poder. Então, por muito tempo, com essa configuração que eu fiz para você, de fazer o S e atravessar aqui, para mim era confuso, porque eu fazia assim. Então, agora eu já sei que eu posso fazer assim. E também sei que eu posso usar a minha mão esquerda, só não como uma lesão, eu não posso tirar hoje. Então, geralmente eu faço o S e digo aqui. Então, resolveu para mim. Então, esse diálogo é importante, porque é sua identidade que você não vai mudar. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que perguntar um surdo se não existe isso, ele vai fazer o sinal que eu aprendi, eles fizeram aqui, com a pessoa, inclusive, paulistana, que me deu o sinal que estava fazendo um curso com o grupo de São Paulo. É muito importante que todos vocês tenham um sinal na profissão de vocês. Vocês vão ter clientes surdos, ou clientes que têm parentes surdos, ou vão apresentar ali para vocês. Então, só em vocês, ainda que não falem Libras, mas só em vocês entenderem que tem uma identidade, isso vai dar uma grande diferença na construção das relações. Bom, então, vamos colocar como tarefa, né, antes de terminar o semestre, e vocês, quem conseguiu falar com uma pessoa surda que sabe Libras, que tem surdos que não sabem ainda. Peça o sinal e aí Marcos vai fazer essa pergunta, inclusive ele também vai estar nessa tarefa, né? Uma das, no final do semestre, faça essa nova pergunta, quem conseguiu o sinal na comunidade surda para que todo mundo saiba quem é. Combinado? Entendeu? Ficou claro para a gente. E isso são pontos de vivência e pontos de tensão social que a gente precisa assumir. Estamos dentro desse espaço, as pessoas se comunicam. E a gente pensaria que se dialogar nós, se nós formos para algum lugar, algum país, onde não sabe falar nenhum tipo de língua, nenhum tipo de comunicação, como é que a gente faria para poder fazer essa comunicação? Então, a gente se sente normalmente interessados já tendo essa experiência, está relacionado com o processo que vocês estão aprendendo. Porque vocês podem me perguntar, dar exemplo, tá? De forma concreta. Você pode chegar para mim e falar, ô professor, a forma que o senhor está aqui se expressando, eu não estou conseguindo entender. Não, nessas algumas identificações que falam do seu processo de aprender. E para isso eu não preciso do médico. Entendeu? No entanto, não estou aqui demonizando, a gente precisa entender que socialmente cada coisa está encaixada. O diagnóstico me permite ter acesso, no caso, meu filho, por exemplo, me permite. A partir desses níveis, é determinada Vamos só entender essa parte, porque também isso já é reformular. Quem estrutura diagnóstico é o chamado DSM, que são diretrizes internacionais médicas. Manual de diretrizes, exatamente. Isso é médico. Dentro disso daí, porque o autismo ele tem uma característica muito assim, peculiar dentro da condição, que ele diz respeito ao seu comportamento, sua linguagem e sua comunicação. Então, ele não é considerado uma doença, não é considerado uma deficiência, ele é um transtorno. Então, isso gira muito, olha que coisa interessante, isso
de uma maneira tão complexa que vai desencadear em você de uma forma muito única. Você não vai encontrar uma pessoa com autismo igual a outra em lugar nenhum. Entendeu? Porque isso diz respeito à sua função social, como você foi estimulado, como você vai ser desenvolvido, como o seu processo de aprendizado também está relacionado com isso. Existe uma série de fatores relacionados A personalidade, o biológico também. Exatamente. Entendeu? E não existe ainda uma certeza sobre a origem, sobre como ele se desencadeia. Bom, esse é o primeiro ponto. E dentro disso, dentro desse intimidar o diagnóstico, se for estruturado, porque aí você está pensando numa questão do transtorno que fala sobre funcionalidade. Né? Como ele se comunica, como ele se comporta. Então, como essa pessoa que está dentro desse espaço, ou seja, mais ou menos isso. Dentro disso, há uma outra classificação, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, que classifica as pessoas aos níveis em que elas se encontram. Por isso, a ideia do autismo foi se classificar como níveis. No entanto, isso não deu certo. Por quê? A tentativa foi assim, amenizar algumas coisas, só que socialmente, principalmente jurídica. Ele foi muito coerente quando ele chamou a atenção sobre o que estava escrito e quem era a pessoa bom. Isso é importante, porque quando a gente fala do nível de suporte, remete à ideia de leve, moderado e grave. E foi isso que ele construiu. E não tem relação com isso. Dentro do, por exemplo, nível de suporte 1, tem diversas possibilidades de suporte. Então, ele pode, por exemplo, ser não verbal, precisar de suporte para comunicação, tipo uma comunicação alternativa ou negativa, mas ser independente, por exemplo, para as atividades de vida diária. Então, não caracteriza o sujeito nem a condição do sujeito. Isso foi, como o mesmo bem colocou, um grande erro, porque não foi discutido sobre isso. Então, hoje, a CID-10, né, que é a Classificação Internacional, o DCM-5, ele é elaborado e discutido pela Associação Americana de Psiquiatria e a Classificação Internacional de Doenças pela Organização Mundial de Saúde. O que a Organização Mundial de Saúde entende? Que o que interessa é o comprometimento ou o prejuízo intelectual sobre situações do social que vai variar conforme o contexto, conforme a história desse sujeito, como ele foi educado, as oportunidades que ele teve. Então, vai passar por um processo avaliativo. Então, não pode ser só pelo diagnóstico ou pelo comportamento que ele vai apresentar em alguma situação. É bem legal que vocês se aprofundem sobre essas questões, porque para vocês que irão pensar nesses espaços, compreender onde ficam essas tensões nessa comunicação visual, nessa comunicação da mobilidade do espaço. Então, que é o que vocês pensam muito nisso? Onde é que a lei se aplica? O que é da lei que não se aplica? Mas que vocês, enquanto profissionais da área, podem já contribuir para a construção da sociedade inclusiva, independente de ter ou não diagnóstico. Tem muito que vocês fazem, tá bom? Eu estou terminando essa primeira parte relacionada com o que eu preciso dizer a vocês do espaço. Né? Então, eu poderia até fazer uma analogia aqui, se isso aqui fosse um shopping. Mas o que a gente tem hoje no social? Né? Vamos imaginar que esses desenhos aqui sejam de um shopping. E aí vamos pensar agora. Então, todo mundo aqui, de uma certa maneira, frequenta o shopping. É isso? A partir de agora, entre no shopping com olhar pensando sobre o que a gente vai falar agora. Tá bom? E eu faço isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou olhando na relação. Diferente das outras que você precisa de mais tempo para descobrir, porque muitas vezes você pensa, e a pessoa, por exemplo, no caso do autismo, o mundo tem um jovem com autismo, ele, para nós que não temos autismo, ele vai ser uma pessoa esquisita. Então as pessoas falam exatamente isso. Esquisito, né? Um dia ele fala, tem dia que não fala, tem dia que parece que uma hora fala com você, uma hora com você. Então a expressão que os jovens que tinham contato com o autismo naquela época, lá em 2000, eles diziam assim, eles chamam a gente de esquisito, porque a gente parece esquisito. Porque não sabia que era autismo. Então, assim, sucessivamente.
Tá bom? Qual é a melhor forma de eu saber sobre a pessoa com deficiência em relacionado com ela, perguntando se era paciente? Fiquem muito tranquilos e tranquilas, caso vocês percebam que está com dificuldade de se comunicar. Deixe isso claro para eles, né? Que vocês, né, não aprendiam letras, ainda não sei, ou estou aprendendo. Aí eu vou expressão, quando eu não estou aprendendo, entendeu? Eu quero aprender, ensinar, né? É a mesma coisa quando a gente chega num país estrangeiro que tem outra língua. A gente tem que reconhecer que não conhece mais o mínimo da língua, a gente tem que saber. Para mostrar assim, olha, respeito sua língua, respeito sua cidadania, sua identidade, mas infelizmente eu ainda não sei falar a sua língua. E isso cria empatia. Alguns estudos eles são oralizados, mas eles não gostam de se apresentar como oralizados para ouvintes. Porque assim, estamos num país que é bilíngue, a gente pensa que não estamos. Nós passando aqui na Universidade da gente essa configuração, mas fazer isso também. E a letra dele se trata para saber quem tem, que se coloca em outra letra, né? Então é bom. Assim, no início, está muito complicado esse negócio de dom, dica. É o ideal. Mas tem uma outra forma também. Você pode fazer o O e o I. Quiserem fazer uma idade doce. Aí ela estava falando aqui, ó, boa. De autismo, de TDAH. E aí, ela acaba não trazendo essas questões de forma que a gente está já sabe, de forma mesmo. Quando você vai ler ela meio que faz uma menção a essas questões como uma deficiência cognitiva, para como professor. E vai falar, por exemplo, para você prestar atenção na produção visual ou produção sonora. E aí, quando você quer projetar um espaço assim, É o ano da só para dizer, a o última ano atualização é de 2021. se quer atualização. Qual foi a atualização de 2020. 2021? E quando ela vem para a gente, tem alguns eventos bem específicos, como sala de trauma, sala de expressão, mas não é algo muito novo, é exemplo específico. Eu queria saber de primeiro se sabe se Sim. existe essa discussão, cada vez mais, seja sobretudo na normativa e pensando isso mesmo, e se com a experiência de vocês, se vocês teriam alguma sugestão, algum tipo de equipamentos mesmo, seja para uma sala de aula, seja para uma casa pública, voltados para pessoas com essa procura. Está trabalhando sendo atualização, você estava trabalhando com a primeira não. Justamente para falar que é crescer, Baixa sensibilidade, ou com deficiência visual, ela consegue ser específica. Sim. Por exemplo, barra de apoio, ela consegue ser específica assim, mas para autismo, ela não consegue. porque foi pensado mais no sentido relacionado a esse ponto. Eles procuraram a gente para poder dar algumas dicas, tá? A gente sempre traz pessoas com deficiência para poder participarem. E elas mesmas vão indicar para vocês o que é que realmente precisa. Isso é mais comunidade e funcional e respeitoso, porque a gente está falando, sendo que tem muitas coisas que, na verdade, é da vivência, da individualidade dentro desse processo. No geral, ele já trabalha nisso, progressindo a altura do som, localização, os profissionais de apoio que tem. E funciona super bem, tem funcionado muito bem. Se vocês vão perceber se não tem, por exemplo, as pessoas para poder indicar, colaborar, já está perguntando se ele já identifica, já está ajudando as pessoas a se comunicar, se está no espaço. E depois para o estudioso, o pesquisador, para aquele que quer se aprofundar mais, que trata sobre isso. Até porque é essa experiência que diz todo e a gente pode pensar de melhorar. Toda vez que eu consigo transgredir no bom sentido, para garantir essa acessibilidade e mobilidade, façam isso. Tá bom? Sem impactar. Então, vamos pensar que a ideia geral, né, é da produção social, mas dentro desse campo, como é que nós, da educação, a gente pensa essa ideia. Quem pode ler aqui primeiro?
Sim, na promessa. Qual foi a promessa? Desde a RTV de 1996, o Brasil mantém um forte discurso de educação inclusiva no ensino. Então, mas essas acessibilidades. Então, o que, é que a gente entende disso? A gente tem uma promessa que vai ficar separada do outro. Aí eu posso fazer o desenho aqui, está pensando a correspondência com a atuação do você, falando também está no espaço totalmente inclusivo. Podemos sair daqui com esse pensamento? Que eu não tenho ainda as regrinhas, não tenho uma descrição, não tenho manual, e que muito do que eu pensar, refletir e atuar vai levar essa construção desse espaço inclusivo? Sim? Pronto. Então, eu preciso de uma ideia efetiva e para além de um discurso. E esse discurso ele vai estar no espaço social. A ideia é a seguinte, que é o seguinte, sobre a prática, estudante. A prática estudante, a realidade expressa pela prática estudante, alunos com deficiência, esbarram em severas barreiras metodológicas. Concordam? Alunos e pessoas de maneira geral. Então, quando vocês estiverem pensando sobre o projeto, é pensar que os sujeitos estão se esbarrando, estão enfrentando barreiras, seja social, seja atitudinal, seja arquitetônica, principalmente arquitetônica. Então, pensem para além do comum. Pensem para além do comum. E o que é que quando eu consigo fazer ali, pensando para além disso? É sobre isso, tá bom? E o final, qual é o problema central? E O planejamento escolar assume como modelo a escola exige que o aluno se adapte a ela, ignorando a diversidade inerente. será que eu posso pensar para além do tamanho único? Não, eu não consegue para todo mundo. Para mim, principalmente, são grandes. Então, nós precisamos pensar que esse espaço é o que mais sugeriu. Muito bem sugerido, no sentido de pensar, é acessível, mas não vai dar conta tanta. Né? Mas, por outro lado, eu tenho outras queixas tensas, que não me cabe falar agora, né? Sobre o shopping barra, que as pessoas não vão. Preferem não ir, preferem ir no shopping da Bahia. E essa sobrecarga é mal distribuída, entendeu? Então, o ideal é que todo mundo pudesse fazer os enfrentamentos. Eu vi também uma cena muito interessante no shopping barra, eu estava lá aguardando e vi uma cena muito interessante que eu gostei muito. Né? Ele estava sentado, como é que você deixa seu filho fazer isso de vergonhar? Tipo, pessoa na banda, né? Aí, eu meio que já estava indo, né? E ela achou e estava a gente fazendo balizamento, né? Então, aí entrou a sua polícia para balizar, para tirar ela da mim. Só que antes que eu fizesse qualquer coisa, o vigilante, calmamente, se aproximou, senhora, precisa se retirar. Começou a tirar, e ela continuou, por favor, ele sabe o que fazer. Ele se vender a postura. Foi levando, até chegar ali, era muito pagada, de fato. E o outro vigilante, né, se colocou ali, tipo assim, como ela ficou muito perto, ali que foi o segundo pessoa, eu vou ficar um pouco mais perto, porque se tiver uma segunda pessoa tentando fazer a mesma coisa, eu não vou deixar, porque a gente vai te dar esse lugar, né? Ou seja, excelente postura de 2 funcionários do shopping, e muito tranquilo, sem emitir nenhum tipo de estresse emocional, humilhação, que é o mais importante e mais difícil é esse equilíbrio emocional para situações de tensão. Eu sei que esses primeiros dias sumiu com essa senhora, de longe você não via, ela falou alguma coisa, e ele conseguiu tirar ela do lugar e o outro ficou ali balizando, e eu fiquei esperando o saque abrir, mas eu não sabia. E aí o que acontece? É estudo, a minha forma de estudo. Até que aquele jovem, né, se acalmou, quando ele se acalmou, o pai levou ele sentou, aí o pai sentou exatamente, é uma técnica, a gente vai juntar-se a ele. Então você senta, se ele senta, faz perna, você faz a mesma coisa que ele, para que ele se perceba, ele faz um espelho, né?
Então, o pai exatamente sabe o que vai fazer. Você sentou, aí foi, chegou o suor nele, e disse assim, tudo bem, meu filho? Como você está bem, meu filho? Bem calmamente. Então, ele procurou a mãe, viu a mãe, aí foi nessa hora que a mãe fez a mesma coisa, sentou, e os dois levantaram com ele, ao mesmo tempo, e ele continuou andando como se não tivesse tido crise, como se tivesse acontecido nada. Isso levou uns 15 a 20 minutos, e é assim que a gente precisa. Então, é com pessoas com autismo irregular, por uma frustração, por um componente sensorial, por uma necessidade que ele não conseguiu comunicar, não ser atendido. Muitas vezes nem a gente sabe o motivo desse comportamento, o que gerou ele. Porque quando a gente descobre a HC, eu passei na frente da loja e o som estava alto, então pode ter sido isso. Aí, na próxima vez, aí eu tenho como não passar na frente da loja, ou dizer para ele, olha, está chegando aquela loja, lembra que o som estava alto, vamos colocar no ouvido para a gente correr, nós preparamos esse ser humano, que a gente chama de dessensibilizado, para que ele não se desregule. Mas uma vez desregulado, não dá para você ficar querendo ter atitude que ele não compreende porque ele está desregulado. Então é a mesma coisa que está se afogando. Quem está se afogando? Você que vai salvar. É para buscar, ela quer um manual de como nadar? Ela quer um manual. Deixa eu lhe dizer, da próxima vez, viu? Ela está se afogando. Então eu dou bola a ela para ela não se afogar. Ou então, olha, bote a perna assim. É isso que ela quer? Ou ela quer uma banho? Aí eu vou usar a boca para se incômodo, tá? Ou ela quer alguém que tire ela da que tire ela da situação de risco. Ela quer que alguém tire ela para ela parar de se afogar. É exatamente isso que acontece com uma pessoa que tem desregulação. E como você está com raiva? Adianta dizer que a pessoa tem ou não a razão que ele tem? Não, eu tenho que acalmar a outra. Porque se eu não acalmar, eu também vou me desregular. Eu vou escutar o que ela fala e vou ficar nervosa também. Aí a gente vai entrar no empate. O ideal é que alguém esteja regulado e entenda e atende. Eu não vou considerar que você está falando porque você está nervosa. Ou você está com raiva. Porque as pessoas sentem raiva mesmo, está tudo bem sentir raiva. Sentir raiva da natureza humana. E como eu para dizer, viu, você está com raiva. Então eu vou nem considerar o que você está falando. Mas depois a gente fala sobre isso. É para eu começar a falar com ela aqui, fazer um discurso filosófico, psicológico, que ela não é amiga. Não ela não está no racional. E é assim que a gente precisa pensar esse espaço social. O espaço, ele. Vocês precisam internalizar que nós estamos falando sobre nós também. Não é só sobre quem tem autismo. Pessoal, qualquer pessoa que se incomoda com o som alto, qualquer pessoa que se incomoda com a luz intensa, qualquer pessoa que fica incomodada. A diferença é que quando eu estou muito incomodada com a luz, e que eu posso sair, eu saio. Eu só digo se não tiver jeito, mas eu consigo me autorregular. A possibilidade de planejar de uma forma que garanta primeiro a participação de todos nos seus espaços, sociais. Então, essa ideia de eu pertenço a esse espaço, porque não está adequado para mim. E a ideia também de ter na internet. Essa era também interessante para a escola. Exato. Mas as condições são diferentes também, né? Aí acaba ficando diferente também o conjunto, né? Você precisa. Eu não vou dar dinheiro. Ele não precisa. Então, eu não entendi isso. Eu estou dizendo isso porque antes eu já oportunizei que todo mundo experimentasse. Porque nessa experiência não precisar e não precisar para se conhecer. Não é assim depois, do nada. Né? Então, antes que eu fizer, eu planejasse uma atividade para ela, eu preciso fazer com que todos tenham a experiência de fazer todas as atividades diferentes, em níveis diferentes. Para que a gente conclua que, de fato, a Janaína precisa estar tudo bem, ela fazer diferente de mim. Mas isso, se eu não fizer dessa forma, eu não colocar essa experiência todo, eu não vou conseguir dizer aquilo, não vou dar para ele, não. Ele não vai saber, como é que ele pode, porque eu não posso.
final, também foi aprovado. Só que ele foi aprovado porque ele está pelo Tribunal Fiscal. Sim, e aí ele era muito assim, estou lembrando agora. E aí, o STF entendi, mas eu entendi que por isso ele aprovado na vaga. Sim, Ele foi julgado. É exatamente a ideia. Então, como não foi aplicado o princípio de tese universal, porque é o TAF, né, aquele teste de aptidão física que é feito para, né, militar, então o que é que acontece? A pessoa com nanismo nota só a TAF. Então, ela que não conseguiu colaborar. Tem uma questão que eu estava olhando ao estudar, rever algumas anotações sobre desenho universal de arquitetura, né, mesmo, que já existe uma crítica dos arquitetos sobre o próprio nome desenho universal, porque o desenho não é, o desenho pode até ser universal, mas as condições não são, e ele é universal porque ele tem que adaptar, então ele acaba sendo diferente por conta das diferentes condições. Então, assim, acho que nesse sentido, como a parte pedagógica, quando se pensou pedagogicamente em pegar esse termo desenho universal de arquitetura, que você mesmo que me falou isso, que foi, assim, pegando da arquitetura, vai junto também essa crítica, para que se possa levar em consideração que o que é adaptável é preciso, é universal, mas não que seja um desenho que atenda a todo mundo. Acaba sendo contraditório até com a palavra universal, Isso. que é o que você estava tentando colocar, né? Então, você fez essa referência, porque, assim, ao mesmo tempo que tem uma proposta de universalização, que era o tempo que eu ficava mais cedo. Então, os meus baixos sempre foram baixos. Só que o baixo tem que ser sedã para poder eu puxar o banco e jogar tudo para trás. Então, meu banco ficava tudo aí. Eu dirigi com conforto. Quando eu conheci um carro alto, eu disse, gente, eu preciso de um carro desse. Né? Então, por quê? Porque o ângulo melhorou para nós. É esse diálogo comigo. Sobre essa questão da possibilidade de resolver a questão da escada, está muito diretamente relacionado assim, ao nível de intervenção que a gente vai poder fazer. Inclusive, assim, eu acredito até que possam existir dois caminhos alternativos que um não exclui o outro, do tipo, por exemplo, você ter uma solução com baixo custo, com alto custo, que poderá ser mais a longo prazo. Entende? Então, eu acho que é um pouco por aí. Mas, de qualquer forma, é bom a gente ter esse feedback em relação ao quanto de possibilidade de intervenção vai ser possível, entendeu? Porque escada é algo estrutural, algo complicado, no sentido assim, de até encontrar um outro lugar melhor, já que, por exemplo, logo de cara não é a melhor opção. E aí vem toda essa questão para ser discutida e a gente pode até discutir na visita e ver essas questões. Se eu tenho razão ou não também, né? Também que não é dele, né? A partir dessa tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, não é necessariamente os equipamentos digitais, tá? E principalmente no âmbito da tecnologia assistiva, nós pensamos nessa comunicação visual, esse recurso de baixa resolução, com algumas experiências. Nós temos uma pessoa que era sua, e quando foi pensar em fazer a sinalização com o técnico,